Caros ouvintes, estamos aqui de volta, direto do Congresso Brasileiro de Entomologia, em Uberlândia, aqui com o podcast Bioreator de Ideias, e agora estou aqui com uma nova convidada. Quero agradecer aqui Karen por aceitar participar aqui do nosso podcast, por dedicar uns minutinhos aqui para a gente conversar. Joia, obrigada. A Karen, pessoal, ela é da consultoria da Blink, que da consultoria você é uma consultora da Blink. E eu acho que seria interessante a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, eles entenderem o que uma consultoria de mercado, a Blink. A gente está falando aqui, né, e falamos com outros entrevistados ao longo da temporada, sobre todo esse mercado biológico, onde a gente tem as indústrias, tem os profissionais, tem o agricultor e tem esse tipo de empresa que é a Blink, que faz todo o trabalho de entender como funciona as engrenagens desse mercado. Fala um pouco pra gente como é esse trabalho da Blink atuando no mercado de agro. Joia, obrigada até pela oportunidade, né? A Blink é uma consultoria de inteligência estratégica, inteligência competitiva. Nós atuamos, seja com a indústria, com a distribuição, justamente para mapear, tem algumas fases, né? Nós fazemos um mapeamento de mercado, qual que é o tamanho desse mercado, quais são as culturas que utilizam, para que é utilizado esse produto. A gente faz trabalhos de projeção do mercado também, então quais são os fatores que vão ser importantes e que vão direcionar, seja um crescimento de algum mercado ou a queda desse mercado, o que pode influenciar ali e para que também, né? Sabendo o tamanho de mercado, também como as empresas vão atuar, né? O que precisa? O mercado de biológicos hoje, por exemplo, são muitas empresas às vezes pequenas ou regionalizadas. Como a empresa pode traçar a sua estratégia da melhor forma para chegar ao cliente, né, ao agricultor, ou chegar até a distribuição que vai chegar ao agricultor? Então a gente faz esse trabalho junto com a empresa de mapear, né, a gente tem um mapeamento do mercado, mas também do direcional. Olha, para onde o mercado está indo? Qual que é a sua estratégia? Como que a gente pode ligar? Nós também podemos, nós temos metodologia para fazer a estratégia da empresa, o planejamento estratégico, então de vendas, planejamento comercial. Suporte para o cliente que busca vocês. Isso, a gente consegue fazer isso também. Nós temos, por exemplo, a empresa vai lançar um produto. A metodologia, a gente consegue aplicar metodologias de coleta mesmo, até mesmo de pesquisa de mercado, né? Nós geralmente focamos no pós-pesquisa, mas a gente faz também a pesquisa, que é esse produto que vai ser lançado. Qual que é a melhor fatia de mercado para ele ser lançado? Que o produtor vai usar ele da melhor forma. Então, qual que é o posicionamento correto? Não adianta só falar que aquele produto é XYZ, se ele não vai trazer um valor para o agricultor, que ele não vai perceber aquele valor. Até mesmo o posicionamento técnico e o posicionamento comercial de valor. Né? Para um produto, para ele estar bem aceito no mercado, eles têm que estar num valor que não seja um valor acima do praticável, né? Ele tem que estar num valor próprio, e também não pode deixar dinheiro na mesa, não pode cobrar menos do que deveria. Sem dúvida. Né? Então esse trabalho de olhar para os atributos do produto, o que o agricultor quer e o quanto vale esse produto, a gente consegue fazer também. E para equipes comerciais, por exemplo, quais são as tendências, né, para os próximos anos, como que as equipes estão preparadas, as equipes estão preparadas, né, para o que está vindo, toda a mudança no agro que está acontecendo. Então, assim, tem conjunturas que fazem, né, alterar esse mercado e que a gente precisa estar preparado. Então a gente tenta fazer essa ligação das informações com a estratégia. Você trouxe um panorama bem interessante, cara, em que essa questão dessa revolução do agro que está acontecendo muito por causa dos biológicos. E eu vejo que vocês têm um desafio muito grande pela frente, porque quando a gente fala de um mercado muito consolidado, onde tudo é um pouco mais previsível, apesar que nenhum mercado é previsível, mas pode ser um pouco menos imprevisível, no caso do agro, com a entrada de biológicos, cada vez novos produtos no mercado, é muito difícil, seja definir qual o preço do mercado daquele produto, quem vai usar, se vai pegar aquele produto, ou seja, é bem complexo esse trabalho hoje que você está tendo. O que você está achando desse desafio que você ganhou aí para sua carreira para fazer? Bom, a vantagem é que a Blink trabalha com metodologias. Então, a gente as informações elas podem mudar, os direcionadores do mercado mudam, né? E nós nos embasamos em metodologia, em método. Então, tendo um método bem claro,
todas essas alterações, a gente vai alimentando a nossa metodologia. Então, são números, a gente sempre fala assim, mais importante do que o número em si, principalmente quando a gente fala de uma projeção, é qual é o direcionador. E quais são os principais pontos que a gente precisa ficar de olho e que vão poder alterar a rota. Então, assim, uma coisa inesperada, uma guerra, por exemplo, uma pandemia, é inesperado. Mas a quantidade de empresas surgindo no mercado, riscos de banimento de um produto, resistência de algum alvo, isso tudo a gente consegue ir mapeando. Então, a gente consegue ir traçando alguns direcionadores para a empresa, né, para o cliente ficar de olho. Olha, eu preciso ficar de olho nisso aqui. Se essa informação, ela vai para, quando a gente olha na estatística, né, tem a banda de cima e de baixo, limite inferior e superior. Se essa informação, esse fato, né, esse evento, ele está indo para o limite inferior, bom, isso aqui pode mudar a minha projeção para esse outro lado. Ou se ele está indo para o limite superior para aquele lado. Então, muito mais do que o número em si, a gente foca nos direcionadores, né? E daí, isso tem que ficar muito atento. A gente tem que participar de congressos, a gente tem que estar conversando com clientes, ver o que tem de novidades, né? Coisas que estão acontecendo, inclusive, em outros países, ou em outras culturas, em outros mercados. Por exemplo, o boom dos biológicos, muito veio por questão de pandemia, de custos, mas também manejo de resistência. Hoje, a gente não pode dizer que o biológico está vindo substituir um químico. Ele está vindo complementar, agregar. Então, cada vez mais, nesse manejo de resistência, precisa ter uma troca de um ingrediente ativo, de um modo de ação, e o biológico vem para complementar. E, cada vez mais, o agricultor está vendo esses benefícios, e daí é importante. Profissional bem capacitado, para poder fazer um direcionamento, um posicionamento correto de produto, né? Saber quem é o seu cliente, o que ele realmente precisa, é uma venda técnica, uma venda consultiva. Não é tirador de pedido, vou lá, quer stand de produto. Não, você tem que acompanhar, entender qual que é o problema do cliente. A gente até conversou disso aqui em outra entrevista sobre a equipe que vende químico, provavelmente não vai conseguir vender biológico. Porque tem que ter todo um preparo diferente e às vezes até uma formação diferente. Isso, tem muita empresa, inclusive, a gente vê as empresas de biológicos ou de especialidades que a gente chama como um todo, né, da parte de bioestimulantes, nutrição, mais fisiologia, empresas buscando formação, então fazendo escolas dentro da própria empresa, né, treinamentos, justamente para fazer essa formação. E mesmo os agrônomos não saem formados com esse ensinamento, com esse olhar crítico ali. A gente costuma brincar que até pouco tempo atrás, vendedor de semente era o cara mais técnico um pouco, né? E hoje a gente está vendo que esse mercado ele precisa ser... mais o termo ainda. Eu costumo usar o termo de venda consultiva. Né? Vender glifosato... Vai lá e vende o glifosato. O glifosato é um ou outro. Agora, o produto, grande parte dos problemas que acontecem com produtos biológicos é um posicionamento errado. Manejo errado do produto, armazenamento, aplicação. A época errada, o momento errado, seja no ciclo. Horário do dia errado, às vezes. Isso aí. Então, você precisa ter um panorama mais completo ali, estar ligado. E não é só lá, vende e aplica. Né? Ter um acompanhamento durante a safra, na próxima safra. Entender o seu portfólio, como eu vou direcionar o meu portfólio da melhor forma, né? Da maneira mais correta. Precificar certo, mas entender também da jornada do seu cliente. Né? Entender o que o cliente está precisando e que momento que ele está, né? Também de estar usando biológico ou não, está começando. Mas assim, como a gente falou, é um desafio grande porque é difícil prever tudo. Ao mesmo tempo, é claro, como você disse, com muitos dados a gente consegue mitigar um pouco as surpresas. A uma guerra é difícil prever, porém, no caso Ucrânia e Rússia, era um conflito que já se estendia por um tempo até haver a invasão na Ucrânia. Então, assim, o que seu cliente às vezes busca de você, quando vai atrás da Blink, é que você tenha uma bola de cristal, consiga olhar e prever o futuro, o que a gente sabe que não existe. Mas se existisse, e você pudesse escolher ter uma bola de cristal que te mostrasse o que vai acontecer daqui a 1 ano no mercado, e uma outra bola de cristal que te fala o que vai acontecer daqui a 5 anos, mas não fala o que acontece daqui até 5 anos. Qual que você preferiria ter? Eu preferia daqui 5 anos, porque a partir do momento que eu sei o que vai acontecer daqui 5 anos, eu consigo traçar a trajetória até lá e buscar as inferências, do tipo, daqui 5 anos vai estar acontecendo aquilo. Para
aquilo acontecer daqui 5 anos, alguma coisa vai acontecer aqui no meio. Vai ter, de repente, um pico, né? Um eletrocardiograma ali? Sim, mas é uma tendência. Ou seja, se a tendência é de crescer ou a tendência de cair, eu terei mais opções, vamos falar assim, de traçar estratégias, de traçar quais são esses direcionadores, quais vão ser os potenciais maiores influenciadores desse resultado. Ou seja, é isso que a Blink faz, ela pegar as informações, mesmo que seja uma informação que vem numa bola de cristal, e juntar isso. Mas você falou para mim que o trabalho mais importante de vocês não é o estudo, mas o pós-estudo. Vamos explicar para os ouvintes o que seria o pós-estudo. Você fez um mapeamento todo do mercado, como ele está, se ele está aquecido, se está frio, qual o preço. E o que é o pós-estudo? Você vai me entregar esse estudo e aí o que acontece? Eu acho que essa é ótima essa pergunta, porque assim, é a mesma coisa que você me falou, daqui 5 anos. Adianta também eu ter uma bola de cristal e saber o que vai acontecer daqui 5 anos? Se eu não puder atuar, né? Resolver. E outra, o que isso, daqui 5 anos, vamos falar assim, valor de mercado, vai subir 30% o mercado. E o que isso me afeta, né? Vai crescer 30%, mas eu também quero crescer 30%? Ou eu quero crescer 50%? Exatamente. Eu vou ter que me limitar nesse crescimento ou não? Mas muito acima do que eu espero. Ou mesmo, eu quero crescer 50%. O mercado só vai crescer 30%. Para eu crescer 50%, quer dizer que alguém vai ter que crescer menos, né? Vai crescer menos, não. Alguém vai ter que regredir para eu poder crescer os 50%. Então, se eu sei que vai crescer só 30% o mercado e eu tenho a minha estratégia de que daqui 5 anos eu quero crescer 50%, o que meu concorrente está fazendo e o que eu pretendo fazer? Né? Então é muito... realmente o que fazer. Não adianta eu só saber que aquele é o dado. Mas o que eu vou fazer com isso? Exatamente. Adianta ter uma Ferrari lá na garagem e eu não tenho uma estrada para andar? Exatamente. Eu vou colocar uma Ferrari lá na fazenda? Né? Bom, se tiver asfalto, a estrada... Mas assim... Não dá, é melhor eu ter um Jeep, então. Exatamente. Né? Fazendo propaganda de marca aqui, mas é mais ou menos isso. Jeep, Ferrari, são todos da mesma empresa, na verdade. Se quiserem patrocinar o podcast, estamos aqui disponíveis. Né? Mas se quiser uma Toyota Bandeirante também, né? Se for para roça, às vezes é até pode melhor. Ser a Toyota Bandeirante também funciona, né? Mas assim, é interessante, Karen, porque a gente não está falando, às vezes, de dar a ferramenta para a pessoa não saber usar. É aquela questão de o que eu faço com esses números, né? Então, muitas vezes, a questão de interpretar isso e traduzir na linguagem do seu cliente. Perceber, ótimo, Karen, está aqui todos os números e muitas vezes o tomador de decisão, ele não quer ficar estudando aquilo várias semanas, ele quer, e qual é a conclusão? E é isso que a Blink faz, ela trazer um plano de ação do que pode ser feito ali para a pessoa tomar essa decisão. Exato. Qual é a recomendação disso? Então, tudo bem, a gente até pode fazer um levantamento, uma pesquisa de mercado, né? Mas muitas vezes também os nossos clientes, eles nos buscam justamente para falar assim, nós temos tudo isso aqui dentro de casa. Vamos fazer um workshop? A gente faz um workshop de ideação, por exemplo. Muito legal. Eu trago a equipe técnica, eu trago a equipe comercial, eu trago essa outra parte de regulatório. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Eu quero chegar ali, eu quero fazer meu planejamento estratégico. Então, a gente traz a metodologia e a moderação para chegar, então, num resultado e trazer esse direcionamento, né? Falar assim, a Blink, então, agora tem certeza de tudo? A Karen lá? Não, a gente usa a metodologia justamente para traçar esses pontos. Como você falou agora, né? Às vezes eles nem lembram da Blink, lembram da Karen, né? A Karen a persona que está ali atendendo. E vamos falar um pouco disso. Você se formou em agronomia. Sim, sou agrônoma. Quando você estava lá estudando agronomia, você imaginou que ia trabalhar com isso? Já não sei, não. Quero trabalhar numa consultoria ou não? Não, na verdade não. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ir para laboratório, genética, fui monitora de genética e minha carreira mudou para esse lado, né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Você já saiu da universidade trabalhando com consultoria? Já, na época eu saí, fui trabalhar para a empresa de pesquisa de mercado, na época Klefman, né? Trabalhei 9 anos, quase 10, na empresa de pesquisa de mercado, então foi onde eu iniciei minha carreira, né? Trabalhei 8 anos aqui, 1 ano na filial dos Estados Unidos, e depois disso passei por um período na área de inteligência de mercado de uma empresa de originação, e agora já há 7 anos na Blink entrei como consultora.
daí na Blink direto como consultoria, mas por essa bagagem, eu venho de família de agricultores, né, bacana. filhas de netas de agricultor, esposo de agricultor, e então já venho da área agrícola, eu sempre tive essa parte mais técnica ali, e que para nossa consultoria, por exemplo, para a Blink, isso é importante porque como a gente está direcionado no agro, seja na parte de biológico, seja de químicos, seja de fertilizantes, de sementes, de máquinas, de produtos veterinários, a nossa ligação com o agro é muito forte. Então, nossos consultores, eles sempre têm uma ligação com o agro justamente para trazer o dia a dia, para a gente conseguir fazer esse elo mais fácil, né? Claro, tem outras formações lá, engenheiro químico, tem da área de marketing, mas a gente sempre tem na equipe alguém da área técnica para trazer esse direcional esse ali. entendimento do que vai fazer. Você comentou que seus pais são agricultores, de onde você é exatamente? De nascimento eu sou gaúcha, fui criada em Goiás, morei no estado de São Paulo por um tempo e agora estou aqui em Minas. Então eu tô Você aqui foi subindo o mapa. subindo o mapa. Que região do Rio Grande do Sul que você é? Eu nasci em Itaqui, na fronteira com a Argentina. Sim, mas só Itaqui nasci. Só nasci, vim não tinha um ano quando fui para Goiás. Olha só. Isso, Na verdade, você foi para Goiás, São Paulo, Minas, né? Você fez um zigue-zague aqui no... Saí de Goiás, fui para Minas, aí depois voltei para Goiás, São Paulo, Minas. E hoje moro em Uberlândia. A empresa fica em Campinas, né? A sede da empresa é em Campinas. Mas eu estou já há 10 anos aqui em Uberlândia. Bacana. E para quem está ouvindo a gente aqui e tem interesse em contratar a Blink para um trabalho, sim, pode ser empresa, pode ser agricultor também, no caso, talvez, não sei se... Pode. A maior parte dos nossos clientes são da indústria, né? Da distribuição, cooperativas, revendas também, mas a gente já fez instituições públicas, privadas, laboratórios. Na verdade, assim, do que a Blink traz, né? Inteligência estratégica. Se alguém precisar, uma empresa de hambúrguer que precisa, não vou fazer propaganda, mas a gente já fez trabalho para uma empresa... Aquela empresa de hambúrguer, não vou falar o nome dela, né? Mas o pessoal imagina. Isso, então assim, a gente faz trabalhos, porque a metodologia ela é aplicável. Entendi, para qualquer área. E a gente tem profissionais de outras áreas que a gente coloca. Nós temos vamos falar assim, uma equipe de trabalho também, tem uma equipe fixa, mas tem uma equipe móvel, né, de freelancers, e que dependendo da necessidade do projeto, se a gente precisa de um especialista naquele assunto, a gente busca especialistas. Então acho que essa é a parte legal que me encanta na Blink, né, de trabalhar na consultoria, porque a gente sempre busca quem é especialista no assunto para trazer inputs também, né, trazer informações ali para a gente fazer essa informação. Então a metodologia, que é o que a gente se embasa, ela é aplicável para o que precisar, para todos, né? Mas a expertise no agro é a que a gente traz nesse diferencial. Bacana. E quem quiser contactar a Blink ou contactar você, como pode fazer isso? Tem o site da Blink, blinkstrategies.com. Eu posso deixar, eu não sei se depois tem como colocar na legenda site, aqui. E posso também deixar tem Instagram também? A gente não tem Instagram, mas tem o LinkedIn. Ótimo, tá? A gente vai colocar no LinkedIn. Então a gente tem o LinkedIn e tem os contatos no site, no próprio site da empresa. Tem inclusive as metodologias, tem os principais clientes nossos. Então eu falo, hoje o site tem mais informação e a gente está sempre à disposição. Quando encontrar também algum evento, é só chamar. Karen, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Foi um prazer e foi muito, assim, elucidou muito esse trabalho que a Blink faz, esse trabalho de estudo e trabalho do mercado. Obrigado de novo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E vocês, ouvintes, a gente vai continuar aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia. Temos mais algumas entrevistas aqui, então não percam as próximas que a gente vai lançar por aqui. E até mais. Até mais. Obrigada.